Ainda que você esteja morto, viverá. É o que a gente vai falar na live de hoje. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Já vamos encaminhando a live pro pessoal para transbordar na vida de todo mundo. Hoje vai pegar fogo aqui. O tema que eu vou falar hoje vai tocar o coração de vocês. Vai mexer. Quando eu fui estudar sobre essa palavra, eu fiquei uau. Uau. Ainda bem que Deus tá me dando esse entendimento, porque se eu tivesse tido antes, tudo ia se resolver facilmente. E então fica aí comigo, fica até o final, que vai ser top hoje, gente. O conteúdo que eu vou entregar pra vocês é incrível, que Deus mandou eu entregar pra vocês hoje. Tá bom? Já vai encaminhando a live aí pro pessoal. Como eu disse, né? Deus dá semente a quem semeia. Então vamos semear aí na mente das pessoas. Hoje eu quero falar da morte de Lázaro. Vamos falar da morte de Lázaro hoje, né? Por isso que eu já entrei na live falando, ainda que esteja morto, viverá, né? Porque foi isso que aconteceu com Lázaro, né? Então vou dar início aqui, né? A gente vai estudar um pouco hoje sobre o que tá ali em João 11, né? Que é a morte de Lázaro. E ali no versículo 3... né? Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente, né? E ao ouvir isso, né, o Jesus respondeu: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas Lázaro morreu, não morreu? Lázaro morreu, né? Os discípulos viram Lázaro morrer. Foi encaminhada a mensagem para Jesus que Lázaro tinha morrido, né? Mas como está escrito aqui, essa doença não acabará em morte. Mas aí o Lázaro morreu. E Jesus disse que a doença não iria acabar em morte. Mas bem no fim o Lázaro morreu. Explica isso aí. ele mesmo pegou e falou aqui: isso vai acontecer para que a glória de Deus seja manifestada, né? Por meio disso, aconteça a glória de Deus. E dando continuidade, né? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Então fazia 4 dias que o Lázaro estava ali, morto. Já, como tem um versículo aqui que fala que ele já estava fedendo, né? Mas Jesus disse que ele não iria morrer. Essa doença não iria levar à morte, né? E eu vou destrinchar isso no decorrer da live, tá bom? Disse Maria a Jesus, né? Ali no versículo 21. Eu tô pulando os versículos, não tô falando todos. Tô dando um entendimento um pouco mais específico aqui, tá bom? Então, disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, ele não estava ali, né, no momento que aconteceu a morte dele. Ele estava em outro lugar. E aí a Marta diz, né, Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, né? Então ela achou que ele iria ressuscitar depois de um bom tempo, né? Da questão ali da ressurreição. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isso? Você crê nisso, né? Ele pergunta para ela. Esse é o versículo mais top da Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esse versículo, ele é incrível, né? E aí, dando continuidade ali, né? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, né? Então, ainda que você esteja morto, você viverá. É o que Jesus está falando, né? E às vezes você pode estar com o casamento morto, você pode estar com o teu financeiro morto, você pode estar morto, cheirando mal, igual Lázaro estava, mas
Isso acontece para que o nome de Deus ele seja glorificado. Então, a solução desse seu problema atual é a glorificação no nome de Deus. Entende? Então, você precisa passar por isso, porque a solução vem dele. A solução é com ele, né? Quando Deus libera uma palavra na sua vida, não tem como você se preocupar. E a gente acaba se preocupando, né? Jesus, ele pegou e falou, essa doença não acabará em morte, mas sim para a glória de Deus. E mesmo assim, as pessoas viram e duvidaram, né? Porque tava morto. Ele tava morto, cara. Ele tava ali, ele foi enterrado, tava fedendo, né? E quando Jesus chegou lá, ele falou, né? Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Então, Jesus, ele tinha emoções como nós temos, né? Ele sentia as dores que a gente sente, né? Então, ele passou por dificuldades que nós também passamos. Ele enfrentou dificuldades que a gente também enfrenta. Jesus também passou o enfrentamento da morte, que a maioria de nós vamos passar, né? Ou já passamos. Então, ele também passou por essa dor, né? Tanto que tem ali o versículo 35 diz, Jesus chorou. E aí, dando continuidade, né? Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas aí vem aqui um porém, né? Deus, ele te dá uma palavra, mas aí tem as pessoas que duvidam, né? E aí aqui diz, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos de cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Então, Deus, ele te dá a palavra, ele já entregou a palavra para você, ele já falou o que vai acontecer, independente da circunstância, né? E da realidade que você esteja. Mas aí vem as pessoas e falam, você tá todo fudido aí, cadê o teu Deus? Aonde que tá o Deus que você tanto fala? Aonde que tá o Deus que você tanto ama, né? E acontece a mesma coisa aqui, né? Ele que abriu os olhos de cego. Então Jesus abriu os olhos de cegos. Ele curou outras pessoas. E o amigo dele, ele não pode impedir a morte do amigo dele, né? Então, você pode perceber que acontece muito isso, né? Quando Deus, ele dá uma palavra para nós e parece que aquilo não se cumpre. Aquela palavra não está se cumprindo. Mas é porque ainda não está no tempo daquilo ser cumprido, né? E aí as pessoas começam a caçoar, igual aconteceu aqui no versículo 37, né? Então as pessoas começaram a perguntar, cadê o teu Deus? Onde que está o teu Deus? Que você fala tanto dele, mas quando você precisa ele não está ali para te ajudar, né? E ficam duvidando e caçoando de você. Mas as pessoas que zombam você, parece que para elas a palavra não vai se cumprir, né? Assim como para você também começa a parecer que não vai se cumprir, porque aí começa a entrar um monte de dúvida no seu coração. Mas nada é impossível para Deus, né? Nada é impossível para Deus. A palavra que Deus dá, ela é 100%. Deus é a palavra final. Não importa o que um médico tá falando. O diagnóstico do médico, morte. Não, para Deus não. Ele é o dono da morte e ele é o dono da vida. Por mais que esteja morto, viverá. Por mais que sua vida financeira esteja morta, ela vai viverá. Por mais que o seu relacionamento esteja morto, ele vai viver. Mas o que eu preciso para que viva novamente? Qual que foi aqui a instrução que Jesus deu para Marta, né? No versículo 21. Ela falou, né? Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo é possível, tudo que pedires para Deus, ele atenderá. E aí, Jesus, ele fala para ela, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você pode estar com algumas áreas da sua vida morta. Você pode não estar vendo saída nenhuma. Mas para Deus, tudo tem uma saída. Por mais que você não consiga enxergar. A palavra final é dele. A palavra que vai prevalecer é a dele. Não é a do médico, não é de advogado, não é de nenhuma outra pessoa. A palavra que prevalece é a dele, né? Então, creia. Você precisa quê? Porque a Bíblia diz, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? E ali na hora que Jesus ressuscita o Lázaro, né? Ele fala, tirem a pedra. Por que ele fala, tirem a pedra? Porque Jesus, com o poder que ele tinha, ele poderia simplesmente falar, vai pedra, sai pra lá. Só com um movimento, com um pensamento, ele poderia tirar aquela pedra e fazer a pedra se abrir. Mas o que ele fala? Tirem a pedra. Por que ele fala isso? Porque o que você consegue fazer, ele vai deixar que você faça. O impossível é com ele. O que é impossível aos olhos humanos é com ele. Agora, o que é possível, ele vai pegar e vai deixar que você faça. Aí você pode estar se perguntando, isso não tá dando certo na minha vida. Aquilo não tá dando certo. Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Porque ele fica com o impossível. O que é possível é você que faz. O impossível é com ele. O que estiver ao seu alcance é você que tem que fazer e não ele. Ele vai fazer a parte dele, que é o impossível. E você faz a sua parte, que é possível, né? Por isso que ele falou, tirem a pedra. Sendo que ele mesmo poderia tirar. Mas não, ele quer ter um trabalho em conjunto com você. Ele quer ter um trabalho em dupla. Ele quer ser uma equipe contigo. Então você vai fazer uma parte e ele vai fazer a outra, né? E aí, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias, né, que ele foi enterrado. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Né? Então, o que eu falei ali no início? O que precisa para você sair dessa parte morta da sua vida, né? Desse estado morto que você tá em alguma área da sua vida, você precisa crer. Como ele disse aqui, se você cresce, você veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa que o povo está aqui, para que creiam que tu me enviaste, né? Então, ele orou ali ainda para que as pessoas vissem que foi realmente Deus que mandou ele para fazer aquilo, né? E aí Jesus fala, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-nos ir. Novamente, Jesus ele dá ali outro comando, né? Ele mesmo poderia ir abraçar Lázaro, poderia ir tirar as faixas dele. Mas não, ele falou, tirem as faixas dele. Então, vai encaminhando a live pro pessoal, gente. Então, Deus, ele está no controle. É ele que está controlando tudo. Por mais que você ache que não tem solução, seus olhos humanos não conseguem enxergar uma solução, Deus, ele continua no controle. A última palavra é dele. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. Não fique duvidando da palavra dele. Se ele já colocou a palavra na tua vida, independente da circunstância que você esteja, independente da tua realidade, você pode estar morto, fedendo, mas se for da vontade dele que você cumpra aquilo, e se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Não fique duvidando, não duvide da palavra dele, porque nada é impossível para ele. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, não deixe, porque o que atrapalha a fé, né? É quando você deixa a dúvida entrar ali no seu coração. Então, se o seu casamento tá morto, sua vida financeira tá morto, sua vida espiritual, sentimental, se você tá com algum parente doente, ou você mesmo tá doente, não desanime, porque a solução para isso vai ser Deus. Ele vai vir com a solução para que o nome dele seja glorificado. Quando eu digo que nada é impossível para Deus, significa que nada é impossível para Deus. Assim como está escrito aqui na história de Lázaro, um morto, Jesus ressuscitou. Ele estava morto e ele voltou à vida por causa da graça e da glória dele. E tudo isso que está acontecendo na sua vida, tudo isso que você está passando é para que a graça e a glória dele sejam manifestadas.
é necessário passar por isso, é necessário passar por esse processo, porque ele precisa que isso aconteça, porque senão não tem como o nome dele ser engrandecido. Não tem como você crer e confiar nele se você não buscar ele. Você precisa estar em determinados momentos de dificuldades para que ele seja exaltado, né? Para que o nome dele seja exaltado. Então leia ali a história de Lázaro, né? E medite em cima dessa história. Porque quando eu venho aqui e falo para vocês que nada é impossível para Deus, é porque nada é impossível para Deus. Se ele estralar o dedo, pronto, aconteceu. Você só precisa estar com o teu coração alinhado com o coração dele. Você só precisa crer, ter tempo, relacionamento, intimidade com ele. Tá bom? Então, a palavra de Deus é a que prevalece no final. Não é a palavra do vizinho, não é a palavra do marido, do esposo, não é a palavra de médico, de advogado, não é a palavra de ninguém. A última palavra que permanece e que se cumpre é a palavra dele, independente do tempo. Vou dar um exemplo para você. Davi, ele foi ungido ali entre os 15 e 17 anos, né? Essa é a média ali de tempo que ele foi ungido, que ele recebeu a notícia que ele seria rei, né? Mas só foi se cumprir quase 10, 15 anos depois, lá aproximadamente perto dos 30 anos dele. Então, tem promessas que Deus vai te dar e que vão acontecer instantaneamente, mas tem promessas que ele vai te dar e vai demorar ainda algum tempo para que aconteça, tá bom? Mas permaneça na fé, permaneça crendo e orando, permanecendo nele. Porque, como eu já falei diversas vezes aqui nessa live hoje, a última palavra é dele e de mais ninguém, tá bom? Então, ainda que esteja morto, viverá. Fechou? Esse é o conteúdo da live de hoje, né? Então, não se deixem acanhar pela falta de fé e confiem plenamente nele, que na hora certa, no tempo dele, tudo dará certo e tudo fluirá. Fluirão rios de águas vivas. Fechou, gente? Compartilha a live com o pessoal. Vou deixar a live salva aqui novamente, tá bom? É um prazer ficar aqui com vocês. Eu adoro vir aqui compartilhar conteúdo com vocês. E muito obrigada aí pela presença do pessoal que ficou até o final, tá bom? Até amanhã, gente!